Bora mergulhar num dos capítulos mais estranhos de toda a Bíblia, Levítico 15. É um texto que fala de fluidos corporais, de impureza, de isolamento. Parece uma coisa meio distante, talvez até um pouco nojenta, né? Mas, e se esse capítulo antigo, na verdade, falasse mais sobre o que acontece dentro da nossa mente, do nosso coração, do que a gente imagina? E se por trás de todas essas regras que parecem ser só de higiene, existisse um espelho? Um espelho que revela uma verdade profunda sobre a nossa condição, sobre o que realmente está acontecendo aqui dentro. Pois é exatamente isso que a gente vai descobrir juntos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Levítico 15, quando trata dessas impurezas físicas, está, na verdade, pintando um quadro, um retrato da nossa realidade espiritual. O corpo, aqui, se torna um professor silencioso sobre a alma. Então, resumindo, o capítulo diz o seguinte: o corpo humano pode gerar uma impureza, essa impureza pode ser transmitida pelo toque e um caminho de purificação é necessário para restaurar a pessoa. Parece só biologia, mas o ponto central é o que está por trás disso. Uma lição poderosa sobre como a corrupção interna funciona. Agora, o ponto fundamental, essas leis não eram para a gente ter vergonha do corpo, nada disso. Elas eram como um diagnóstico. Elas apontavam para um problema muito mais fundo, sabe? Um problema que flui de dentro para fora. A lógica era muito clara, era sistemática. Primeiro, a fonte do problema está dentro da pessoa. Segundo, isso coloca a pessoa num estado de impureza, um estado ritual. Terceiro, e isso é crucial, esse estado é contagiante. Tudo que a pessoa toca se torna impuro também. E quarto, um processo de purificação é a única saída. Imagina o efeito psicológico disso no dia a dia. Era poderoso. Ninguém podia simplesmente viver na ilusão de que, por natureza, tá tudo bem. A vida diária era um lembrete constante de que eu preciso ser purificado. Deus estava ensinando o povo a detestar não só o pecado que todo mundo vê, mas a fonte invisível de onde ele brota. Aí vem a pergunta, mas então, era uma questão médica ou era simbólica? A resposta é as duas coisas. Sim, havia um cuidado prático, sanitário que protegia a comunidade de doenças, mas de uma forma ainda mais genial, Deus estava usando o físico, o que a gente pode tocar, para ensinar algo eterno sobre a alma. E toda essa lógica nos leva para um conceito que é fascinante, a ideia de uma quarentena espiritual. É aqui que essa lei antiga se torna extremamente pessoal. Aquele isolamento temporário da pessoa impura não era um castigo para humilhar, sabe? Pelo contrário, era um ato de proteção para a comunidade inteira, mostrada a seriedade com que a contaminação era tratada. Uma única fonte podia comprometer todo mundo. E aqui, aquele espelho de Levítico se vira diretamente para a gente. Quantas vezes o nosso exterior parece limpo, mas por dentro existem fluxos invisíveis? Pensamentos, intenções, desejos que, se fossem visíveis, nos colocariam em quarentena na hora? Isso também é um fluxo que contamina. E aqui está a verdade, desconfortável talvez, que o texto revela. A necessidade de purificação não aparece só quando a gente faz algo errado. A própria condição humana, a nossa natureza, já nos coloca nesse lugar. O problema não é só de comportamento, mas de ser. Tudo em Levítico, no fundo, aponta para uma necessidade desesperada de um Salvador. De alguém que pudesse não apenas nos limpar, mas reverter completamente essa lógica da contaminação. E é aqui que a história dá uma virada espetacular. O que a gente vê em Cristo é a grande inversão do Evangelho. No sistema antigo, a impureza era a força contagiosa, o impuro contaminava o puro. Em Cristo, a pureza se torna a força dominante, invencível. A santidade dele não é frágil, ela se espalha e transforma tudo. E não existe exemplo mais poderoso disso do que a história daquela mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Ela era literalmente a personificação de Levítico 15. Pensa só, por 12 longos anos, ela viveu numa quarentena sem fim, isolada da comunidade, do templo, da própria família. Tudo e todos em que ela tocava se tornavam impuros segundo a lei. Ela era uma fonte ambulante de contaminação. Então, quando ela se aproxima de Jesus no meio da multidão, a tensão é máxima. De acordo com tudo que a gente vê em Levítico, o cálculo é simples. O impuro toca no puro, logo o puro se torna impuro. O toque dela deveria ter contaminado Jesus. Mas algo simplesmente impossível acontece.
A lei da contaminação é quebrada. O poder que flui de Jesus é maior. Ele não é contaminado por ela. Pelo contrário, a pureza dele flui para ela, cura o corpo dela e, mais importante, a purifica, revertendo o fluxo de uma vez por todas. Essa inversão muda absolutamente tudo. Ela inaugura uma nova realidade, onde a dinâmica do sagrado e do profano é virada de cabeça para baixo. A grande notícia do Evangelho é essa. Em Cristo, a santidade se tornou mais contagiosa que o pecado. A pureza dele não recua diante da nossa impureza. Ela avança, ela invade e ela transforma. Cristo é a resposta que Levítico 15 estava gritando esse tempo todo. Ele é a purificação profunda e permanente de que a gente precisa. Ele não exige que a gente se limpe para depois chegar perto. Não, ele se aproxima de nós na nossa impureza para nos limpar por completo, de dentro para fora. No final das contas, a pergunta que Levítico e o Evangelho deixam para a gente é essa: qual fonte está nos definindo? É aquela que flui de dentro de nós, que contamina e nos isola? Ou será que a gente está conectada à única fonte de pureza invencível, que não apenas nos limpa, mas nos transforma em canais da sua própria pureza que se espalha? Essa escolha, ela define tudo.